Bom dia, boa tarde a todos e todos. Agora vamos entrar em questões de proporção e porcentagem para variáveis qualitativas. Então, lembra que para variáveis qualitativas a gente descreve os nossos dados em relação à frequência, proporção e porcentagem. Então, frequência foi esse número de casos que foram classificados em uma categoria. E proporção e porcentagem vão ser uma maneira de lidar com as frequências em relação à frequência total. Então, você vai ver uma padronização. E essa padronização em relação à frequência total. Então, para ver isso, vamos lá e olhar. A padronização da proporção é baseada no número 1. Então, a ideia é que a frequência total está igual a 1. Então, está estabelecendo uma relação em que você coloca a frequência total igual a 1 e, a partir disso, calcula as relações daqueles outros números brutos das frequências dentro das categorias. Para porcentagem, muda-se e em vez de colocar frequência total igual a 1, você coloca frequência total igual a 100. Então, como você estabeleceu que a frequência total vai estar igual a 1 em proporção, as proporções de cada categoria variam de 0 a 1. Em porcentagem, se estabeleceu frequência total igualando 100, então a variação nas porcentagens vai ser de 0 a 100. Então, já dá para ver que tem algo muito paralelo em proporção e porcentagem. E essa coisa paralelo é esse uso de uma diferença de dois casos, entre 1 e 100. Mas o restante da lógica é igual. Então, vamos lá calcular a proporção. Então, a proporção, o primeiro passo para ver a proporção de fragmentos cerâmicos do sítio Terra Preta, que tem esse tratamento de superfície resina, é determinar a frequência do tratamento de superfície resina. Então, eu acho que eu talvez lembro disso, daquela aula anterior, mas vamos calcular. Então, resina. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a frequência de resina, então a gente podia dizer a frequência de resina está igual a 7. Agora, a gente precisa determinar a frequência total. Então, nessa amostra aqui, quantos fragmentos de cerâmica estamos olhando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Talvez chegando aqui, eu quero marcar para lembrar onde eu estou. 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, essa frequência total está igual a 28. Daí, a gente vai aplicar essa fórmula. A proporção, então, vai estar igual a frequência dividido pela frequência total. Então, a minha frequência é 7 dividido por 28. Então, podemos abrir nossos calculadores e ver 7 dividido por 28. A proporção dos fragmentos cerâmicos do sítio Terra Preta que tem tratamento de superfície resina é 0,25.
Então, normalmente eu estaria apresentando isso em uma frase. Então, você não vai colocar só proporção igual a 0,25 numa frase ou numa tabela. Então, a proporção dos fragmentos cerâmicos do sítio Terra Preta que tem o tratamento de superfície e resina é 0,25. Daí provavelmente ia continuar. E para engobo vermelho é. E para engobo branco, sabe? Você quer sequência apresentando as proporções para cada tratamento de superfície e no final deve somar 1. Então, nós vemos que o cálculo para porcentagem só mudou uma coisa. A gente multiplica essa frequência dividida por frequência total por 100. Daí temos a porcentagem. Provavelmente no dia a dia você tem um pouco mais familiaridade com porcentagem do que proporção. Então, vamos lá ler um trecho e ver como isso funciona. Desculpa. Antes, vamos ver se como que fica a porcentagem de fragmentos com tratamento de superfície de resina. Então, se a gente coloca nossos 7 dos 28 fragmentos aqui, então a porcentagem vai ser igual a 7 dividido por 28 multiplicado por 100. Então, aquela maravilhosa calculadora, só para a gente não ter chance de errar. 7 dividido por 28. 0,25 multiplicado por 100, 25%. Então, 25%. Ou agora a gente talvez vamos lembrar isso, é 1/4 dos fragmentos. Então, 25% dos fragmentos tem tratamento de superfície de resina. Então, agora vamos ler um trecho com a intenção de identificar a primeira variável que está sendo tratada e suas categorias. Depois, a segunda variável e suas categorias. E a gente quer verificar que as porcentagens somam a 100%. A gente, lendo as coisas, a gente verifica se está tudo indo bem, se a gente estamos felizes. E também vamos pensar na relação entre os dois conjuntos. Então, vamos lá, a leitura. Quanto à obtenção de matérias-primas relacionadas às indústrias líticas da tradição guarani, 93,4% das peças foram confeccionadas em basalto. E o restante está representado pelo arenito silicificado, 5%, a calcedônia, 1% e o quartzo, 0,5%. Em 81% do conjunto das peças analisadas, foi possível identificar a origem da matéria-prima relaciona-se a seixos de arraste fluvial. O restante do conjunto tem sua origem relacionada a placas de basalto colunar e a blocos de afloramento associados, em alguns casos, ao próprio assentamento. Então, vamos ver. A primeira variável que começou essa frase foi matérias-primas. Então, a gente tem aqui matérias-primas. E quais são suas categorias? As categorias estão listadas aqui. Basalto, arenito silicificado, calcedônia e quartzo. Então, temos 4 categorias: basalto, arenito silicificado, calcedônia
e quartos. Então, agora vamos pular para a segunda variável. A segunda variável, em 81% do conjunto das peças analisado, foi possível identificar que a origem da matéria-prima. Então, agora estamos olhando em outra coisa, a origem da matéria-prima. Então, aqui a gente tem a origem da matéria-prima. E essa origem da matéria-prima está relacionada a seixos de arraste fluvial, em 65%. O restante do conjunto tem sua origem relacionada a placas de basalto colunar e blocos de afloramento. Então, aqui as categorias são seixos de arraste fluvial, placas de basalto colunar e blocos de afloramento. Agora, como talvez você quer agora comparar esses dados com dados de um outro sítio, da tradição Guarani, então você quer entender, tá tudo ok aqui? Quero comparar. Então, vamos verificar se as porcentagens são 100%. Então, a primeira coisa na matéria-prima, aqui em cima, a gente tem 93,4%. 93,4% em basalto, mais 5% em arenito silicificado, mais 1% em calcedônia, mais 0,5% em quartos. Isso está igual a 99,9%. Não é 100%, mas lembra, podemos estar com 99,9% e estar feliz. Porque às vezes você tem um pequeno erro de arredondamento. Então, quando você começa a ter mais que duas categorias, é possível introduzir uma diferençazinha aí. Então, isso fica tranquilo, tá bom. Então, nosso segundo grupo aqui embaixo, vamos verificar aqui também. A gente estamos com 65,43% de seixos de arraste fluvial, mais 12,34% de placas de basalto colunar, mais 22,2% de blocos de afloramento. Aqui a gente ficou com 99,97% se a gente fosse arredondar para o primeiro caso após vírgula e somar 100%. Então, a gente podemos verificar, sim, somam. A gente ficou com 99,9%. Então, estou colocando isso aqui. E a outra foi, vamos colocar 100%, porque 99,97% vai arredondar para cima. Então, agora, será que esses dois conjuntos de dados eu posso simplesmente pegar e cruzar seus dados? Para isso, eu teria que estar trabalhando com exatamente os mesmos casos. Então, quando se quer comparar variáveis, é necessário que as variáveis tenham os mesmos casos neles.
Então, talvez vocês observaram que aqui no meio a gente tivemos um outro porém. A gente tem aqui dizendo em 81% do conjunto das peças analisadas. Então, o que aconteceu aqui? Essa porção aqui da nossa frase refere-se a um subgrupo dos casos. E essa aqui referiu a todos os casos. Essa observação é importante porque, vamos dizer, em outra leitura, mais um pouquinho na frente, se veja outros porcentagens que, de novo, referem a todos os casos, em termos de, vamos dizer, qual tipo de lasca se tem. Sabe, essa aí não dá para atravessar aquilo com os dados aqui, porque a pesquisadora ela está colocando em diferentes momentos diferentes subconjuntos daquela amostragem total. Porque, no caso, ela tem uma grande proporção das peças que ela consegue saber da origem. Então, é importante apresentar isso. Mas não corresponde a todos os casos. Então, na nossa leitura, a gente vai vendo que, às vezes, as porcentagens estão respondendo uma amostra. Essa é uma amostra total. Daí, a gente vai ter subamostras. Ficou só aquelas para quais deu para ver a origem. Em outro momento, por exemplo, pode dizer, são as lascas com retoque. Então, essa é um outro tipo de subamostra. Então, cada vez que estamos olhando, a gente deveria estar considerando quais os conjuntos dos casos. São todos os casos ou é uma subconjunto? E nos suas análises, nos seus dados, é importante que, se você vai comparar variáveis, você está trabalhando com o mesmo conjunto total ou subconjunto, sabe? Para poder fazer esse cruzamento, para ter uma planilha que tem informação para todos os casos, em que se vai descendo essa planilha, tem toda essa informação. Porque falamos que tem que ser exaustivas. Então, tem que ser exaustivas. Então, para ela poder trabalhar origem aqui, ela tive que dizer, não, eu vou trabalhar essa parte do conjunto para ser algo exaustiva. Então, na arqueologia, nós vamos ter isso muitas vezes. Mas se eu quero comparar a origem da matéria-prima com outra variável, eu preciso ter certeza que eu estou com um conjunto em que todos os casos têm informação para as categorias das duas variáveis. E é por uma das razões que a gente explora nossos dados. Explora nossos dados para verificar o que vai dar para comparar, o que não vai dar para comparar. Explore nossos dados e várias vezes essas explorações vão se limitar a uma descrição dos dados. Essa descrição, tem essas matérias-primas, tem essas origens, bababá. Em outros, pode entrar mais a fundo e pensar outras tipos de análise de dados qualitativos. Mas o nosso primeiro passo é descrever. E a outra coisa que foi muito essencial que a Adriana Dias está fazendo aqui é que ela está indicando para nós o tamanho dessa subamostra.
ela está dizendo para nós que essa subamostra que ela usou corresponde a 81% do conjunto. Isso é muito importante, porque daí eu tenho uma noção de como funciona isso. Se ela só soubesse da origem de 20% do conjunto, talvez essas origens da matéria-prima teria muito menos poder explicativo, pensando em comportamento humano, pensando em outras coisas. Mas aqui, 81% é uma grande maioria desses materiais líticos foi possível determinar a origem daquela material. Então, daí para a questão, será que esses dados são relevantes? É relevante saber que mais no material lítico tem a origem em seixos de arraste fluvial? Sim, tem certamente mais relevância quando esses dados vêm de 81% de todos os líticos do que quando vem de 20%. Então, em todos os momentos, a estatística também, especialmente a estatística descritiva, está relacionada à maneira no qual comunicamos para o leitor sobre exatamente o que estamos fazendo e quais números estamos apresentando.